18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021. As principais notícias do dia você confere aqui até às 7 da noite. Pra você, mais uma edição do 18 horas. Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. Ari Guedes, produtor e DJ ali na técnica. Transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Wellington Trovão lá no aplicativo Humano. Boa noite pra você na sintonia certa e mais uma vez, hein? Vamos juntos, Karime Leão. Tudo certo? Tudo certo, Carlão. Muito boa noite pra você que acompanha aqui a programação da Mix Manaus. Estamos juntos sim, até às 7 da noite aqui no 18 horas, até às 7. Lembrando que daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano. Karime, boa notícia aí pra gente. Olha só, o governo federal confirmou, hein? Vai realmente comprar as vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson. Uma boa notícia, né, Karime? Exato, Carlão. E a informação foi divulgada no início da noite, agora no fim da tarde, pelo próprio governo federal. E na avaliação do Ministério da Saúde é preciso comprar todas as doses disponíveis para imunizar a população aqui do país, é claro. Bom, o próprio ministro Eduardo Pazuello indicou essa compra durante reunião com os prefeitos na tarde de hoje. É isso aí, Karime. A vacina da Pfizer já tem um registro, inclusive, de uso definitivo aqui no Brasil. Ela é desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia alemã, que é a BioNTech. Foi com essa vacina aí que o Reino Unido começou a imunização, imunizou a população com essa vacina, incluindo a rainha da Inglaterra. Boa, né? Se pudesse escolher, hein, Carlão? Tava lá. Bom, já a vacina da Johnson Johnson é da farmacêutica Janssen. E esta semana entrou na campanha de vacinação contra a Covid-19 lá nos Estados Unidos. A vantagem dela é que só precisa de uma dose para a imunização completa. Atualmente, o Brasil usa 2 vacinas no programa de imunização contra a Covid-19, que é a de Oxford e a Coronavac. A questão agora é saber quando, né, Karime? Inclusive, tem muita gente esperando. Tem gente que não está querendo tomar essa vacina que está aqui, estamos esperando essa. Então tá aí, tá para chegar. Agora resta saber quando que essas doses vão chegar no Brasil, além do número de doses que as empresas vão poder entregar aí para o Ministério da Saúde, né, Karime? É só aguardar. É só aguardar. Tem outra vacina, sim, que está sendo negociada pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, e essa previsão já é para agora, viu, Carlão? Já para março. Sim. Eles estão negociando com a Rússia a vacina da Sputnik, no total de 10 milhões de doses. E agora, para março, a expectativa, se toda a tratativa tiver ok, é que 400 mil doses cheguem aqui no Brasil para entrar na campanha de imunização contra a Covid-19. Só que essa vacina ainda não tem a liberação da Anvisa, a que a da Pfizer já tem. Então, de repente, ainda vão esperar ali os trâmites, mas tudo indica que tudo está sendo acelerado para que as vacinas consigam ter essa autorização de uma forma mais rápida pelo próprio governo do estado. A da Pfizer, é bom lembrar que o país, né, a compra da vacina, o governo federal estava resistindo sob o argumento de que o laboratório impunha condições diferentes, mas condições diferentes para que eles aceitassem. A principal queixa do Ministério da Saúde era de que a Pfizer não se responsabiliza por eventuais efeitos colaterais da vacina na população, mas a Pfizer já está, né, dentro do calendário de vacinação em vários países do mundo, sem assinar esse critério. E a decisão por essa compra, né, das vacinas de uma forma, desses 2 laboratórios, tanto da Janssen quanto da Pfizer, e agora com essa da Sputnik da Rússia, foram tomadas em razão da aprovação nesta terça-feira, ontem, pela Câmara de Projetos que facilita a compra de vacinas por União, estados, municípios, inclusive empresas. Abriu brecha também para que laboratórios
laboratórios e clínicas possam adquirir, comprar e entrar também nas vacinas que elas vendem, né? Segundo o projeto aprovado, enquanto durar a emergência em saúde pública causada pela Covid-19, os 3 entes federativos estarão autorizados a comprar vacinas e assumir riscos relacionados a eventuais efeitos adversos pós-vacinação, desde que a Anvisa tenha concedido o registro ou autorização temporária de uso emergencial das vacinas adquiridas. Então, aí, uma boa notícia, né? Mais 3 vacinas devem entrar na campanha de vacinação aqui no Brasil. 6h06 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas para você aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, como nós noticiamos ontem aqui no 18 horas, o Amazonas recebeu nessa madrugada 62.800 doses da vacina Coronavac. Para a cidade de Manaus foram repassadas 36.190 doses, suficientes para vacinar 35% do público entre 60 e 64 anos aqui em Manaus. Exatamente, Carlão. A nova etapa de vacinação está prevista para começar na próxima segunda-feira, mas até o momento ainda não foram definidos critérios de quem poderá receber a vacina. Enquanto isso, segue a campanha de vacinação aqui em Manaus e hoje foi a vez das pessoas que têm 67 anos. Amanhã, quinta-feira, será a vez dos que têm 66 e sexta-feira para o grupo com os 65 anos. No sábado, aquela história que a gente já falou ontem aqui, serão vacinados aqueles desse grupo de 65 a 69 anos e que não foram vacinados durante a semana. Olha, e se for mantido o cronograma, a prefeitura deve iniciar na segunda-feira a vacinação dos que têm 64 anos. Na terça-feira, os que têm 63 anos e na quarta-feira, os que têm aí 62 anos de idade. Na quinta-feira, os que têm 61 e na sexta-feira, os que têm aí 60 anos. Mas isso vai depender, é claro, do estoque das vacinas disponíveis. Só nos últimos 3 dias foram vacinados 25.060 da faixa de 67 a 69 anos. O Ministério Público constatou, né, que uma espera de 10 a 1h30 nos pontos de vacinação. E tem diferença do tempo de espera de um local para o outro. No posto da Unip é onde a espera é maior e pode chegar a 90 minutos. Já no posto do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, a espera é bem rapidinha, viu? De até 10 minutos. A demora tem sido maior para aqueles que chegam antes das 9 horas da manhã. Esperamos, inclusive, que esse lote aí com as novas 62.000 doses, né, mais idosos sejam imunizados contra a Covid-19. Devemos chegar neste final de semana próximo aí de 100.000 idosos imunizados com a primeira dose apenas aí da vacina. Pois é, Carlão, daí não custa lembrar que apenas 25.000 pessoas aqui em Manaus receberam as 2 doses da vacina que garantem a imunização com alta taxa de eficácia. E é um número muito baixo aí, considerando que ainda estamos com indicadores elevados da pandemia. Mas um ponto positivo é que Manaus conseguiu atingir 90% da meta de vacinação dos profissionais de saúde. Aqui na capital já receberam a primeira dose da vacina 68.500 profissionais de saúde. E em todo o estado, considerando os dados dos 62 municípios, 312.000 idosos, 312.000 doses já foram aplicadas, o que mantém aí o Amazonas no topo do ranking de vacinação no país, com aproximadamente 6% da população que já recebeu a primeira dose do imunizante. Vale sempre destacar que o Amazonas já recebeu 738.000 doses da vacina, suficiente para vacinar aproximadamente 360.000 pessoas com as 2 doses. E vamos torcer para que a campanha continue e siga, né, Carlão? Sim. Bom, e ainda falando sobre a vacina, um acontecimento inusitado virou notícia nacional. Hoje de manhã, o avião da Casa Militar do Governo da Bahia, que transportava vacinas Coronavac, bateu contra um jumento. O animal estava na pista de pouso no aeroporto de Ibotirama, cidade que fica a 683 quilômetros de Salvador. Ninguém ficou ferido, né? E o animal fugiu. A Secretaria de Saúde da Bahia informou que as caixas com as vacinas não foram danificadas e, por conta disso, não teve interrupção da entrega das vacinas. Menos mal. Sim. Você está ouvindo 18 horas.
Olha, apesar dos números da Covid-19 terem caído no Amazonas, todas as taxas ainda estão muito elevadas em relação ao início de dezembro, quando ainda não tínhamos entrado aí na segunda onda. Para se ter uma ideia, Karime, ouvintes em 100,7, no dia 15 de janeiro, o Amazonas chegava a 6 mil mortes. Hoje, ultrapassamos 11 mil mortes. Foram 5.285 mortes em 9 meses de 2020 e já são mais de 5.700 mortes em apenas 2 meses e 3 dias, agora nesse ano de 2021. Carlão, e a repórter Odinei Araújo traz mais detalhes sobre um estudo do Atlas ODS Amazonas, do Programa de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. E segundo o estudo, os números da pandemia aqui no estado ainda são alarmantes. Vamos conferir. O governo do estado vem comemorando o arrefecimento dos números da pandemia da Covid-19, ou seja, redução de internações e mortes. Mas os números divulgados pelo Atlas ODS Amazonas, que monitora os indicadores da pandemia no estado, revelam preocupação com a volta da subida de alguns números desde o final de fevereiro. Os indicadores apontam que na última semana de fevereiro houve uma queda menos acentuada na velocidade da disseminação e da propagação da doença do que nas semanas anteriores. No final de fevereiro, a média da semana foi de 1.505 casos por dia. Isso significa 2,2 a mais do que a média da primeira semana de dezembro, ou seja, de antes da escalada da segunda onda da pandemia no estado. O coordenador do Atlas ODS Amazonas, professor da Universidade Federal, Henrique Pereira, explica que desde o dia 24 de fevereiro, as novas infecções têm tido quedas. Até ontem, atualizando a nossa última leitura, nós observamos que, com respeito aos novos casos, no estado como um todo, depois de uma sequência de aumentos na média móvel, desde fevereiro, 20 de fevereiro, em 24 de fevereiro ela voltou a apresentar um declínio. Esse aumento observado desde 20 de fevereiro já nos deixava bastante preocupados, porque o aumento do número de casos significa a elevação da velocidade de transmissão da doença. Felizmente, dia 24 volta a cair. Já as internações, embora tenham caído 36%, revelaram redução menor que a da semana anterior. Com cerca de 56 internações diárias em média no Amazonas, os dados desde a última semana ainda são 1,7 vezes maiores que os do início de dezembro. E o pesquisador revela que desde o final de fevereiro, os números não são tão animadores. O número de internações desde fevereiro, 26 de fevereiro, voltou a aumentar, interrompendo a tendência de queda. Isso é igualmente preocupante. O número de óbitos por Covid está desde 26 de fevereiro com uma tendência de estabilidade, quer dizer, mantendo valores médios entre 27 e 29, quando o ideal é que esses números também continuassem a cair. O que também aumentou, segundo o coordenador do Atlas ODS, foram os números de mortes em casa e de sepultamentos por Covid na capital. Essa desaceleração pode ser atribuída à flexibilização das medidas de restrição à circulação de pessoas. O pesquisador Henrique Pereira explica. Falando agora de Manaus, com relação aos sepultamentos nos cemitérios da cidade, tanto a porcentagem de mortes no domicílio e o percentual de sepultamentos declarados com óbitos por Covid voltaram a crescer desde 27 de fevereiro. Isso, de novo, é mais um sinal de que há alguma mudança. Todas essas alterações, essas tendências dos indicadores, podem estar sendo causadas pela redução do isolamento social. O isolamento, que esteve num platô que chegou a ser 56% em janeiro, agora está em 40%. É o dado que nós obtivemos de ontem. Odinei Araújo para o 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 14 minutos, você está no melhor Mix do Brasil, Karime Leão, né? Nós estamos aí no meio de uma pandemia, então com certeza ainda continua sendo fundamental nós não baixarmos a nossa guarda, não é isso, Karime? Temos que estar ali mantendo o que, né, Karime? Todas as medidas sanitárias protetivas, né? A gente acompanhou na reportagem agora da Odinei Araújo, os especialistas falando sobre isso, sobre os números alarmantes, a situação que não é para baixar a guarda, ou seja, a única
única prevenção atual para a Covid-19, além da vacina, mas que a gente não tem ainda 70% da população vacinada, que seria o ideal para conter a pandemia de Covid-19, segundo os especialistas da Organização Mundial de Saúde. Então, até que isso não aconteça, as medidas de alerta sanitário são aquelas básicas e simples, que é usar a máscara facial, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel, álcool 70, né, Carlão? Sim, lembrando, né, Karime, que a reportagem fala justamente isso. Aumentou consideravelmente o número de mortes agora nos primeiros meses do ano de 2021. Então, todo cuidado é realmente pouco e vamos prestar atenção e não baixar guarda e vamos vencer aí essa pandemia, esse vírus Covid-19. Agora 6 horas e 16 minutos em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e em meio aos escândalos de fura-fila na campanha de vacinação em Manaus, o delegado aposentado da Polícia Federal, Sérgio Fontes, foi nomeado para ser a autoridade supervisora do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A nomeação foi assinada pelo prefeito aqui de Manaus e publicada no Diário Oficial do município desta terça-feira. Vamos saber o que muda no esquema de vacinação com a criação desse setor de supervisão na reportagem de Nathalie Moraes. Depois do escândalo dos fura-filas na campanha de vacinação contra a Covid-19, onde pelo menos 6 servidores municipais foram exonerados, a Prefeitura de Manaus cria agora uma supervisão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. E quem assume o cargo é o delegado aposentado da Polícia Federal, Sérgio Fontes. A nomeação foi assinada pelo prefeito Davi Almeida e publicada no Diário Oficial do município desta terça-feira. Segundo o prefeito, o cargo foi criado para aumentar a segurança e a transparência no processo de vacinação aqui na capital. Conversamos com o delegado Sérgio Fontes, agora supervisor do plano vacinal, e ele afirmou que o objetivo é viabilizar o maior número possível de pessoas imunizadas aqui em Manaus. Conseguir mais vacinas no consórcio, a gente tem feito prospecção aí para tentar indicar ao Ministério da Saúde onde se encontram as vacinas e, se for o caso, adquirir vacinas também para o município de Manaus. Isso é uma prioridade nossa, porque nós temos ciência de que a situação da pandemia no município de Manaus e no Brasil como um todo e no mundo como um todo só vai se resolver com a vacina. Por isso, a nossa participação, nosso acompanhamento, contando aí com a ajuda de todos os órgãos públicos, todos os segmentos da sociedade que possam ajudar nesse processo. Apesar de não ser da área da saúde, o delegado acredita que a experiência adquirida durante o tempo em que esteve à frente da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Amazonas e da Secretaria de Segurança Pública irá ajudá-lo nas atribuições que o cargo requer. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para esta noite de quarta-feira e também madrugada de quinta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista deve ser de 23 graus e a máxima não passa dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 98%. Mix agora 6h24, boa noite. 18 horas. Economia. E a escalada dos preços dos combustíveis continua acelerada. O litro da gasolina já é vendido aqui em Manaus por até R$ 5,59. Os novos preços começaram a ser praticados no dia seguinte que a Petrobras anunciou o 5º reajuste no preço da gasolina. Bom, vamos entender melhor como é que ficam os preços, como é que é essa história agora na reportagem de Ananda Chama. O
presidente Jair Bolsonaro editou um decreto e uma medida provisória que gera as alíquotas da contribuição do PIS e CONFINS, incidentes sobre a comercialização e a importação do óleo diesel e do gás de cozinha. Atualmente, o óleo diesel está custando aproximadamente R$ 4,29. A gasolina entre R$ 5,29 e R$ 5,59. Já o gás de cozinha, em média, R$ 95 nos postos de venda. A previsão do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis do Amazonas é que, pelo menos por 2 meses, haja alguma redução no preço do óleo diesel. Quem explica é Geraldo Dantas, vice-presidente do sindicato. A medida que foi editada ontem à noite pelo presidente Jair Bolsonaro, a redução se dá ao gás de cozinha até 13 quilos e ao diesel. A gasolina não entra nessa conta. Foi uma redução que vai dar de 35 centavos, mas tem que lembrar que tem alguns impostos que incidem sobre essa operação. Então, realmente, durante 2 meses, março e abril, os preços do diesel vão cair em todo o Brasil. A Petrobras reajustou os preços da gasolina novamente na última terça-feira. Foi o 5º aumento no ano, levando uma alta acumulada desde janeiro de 41,3%. O preço médio das vendas de diesel para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,71 por litro, refletindo um aumento médio de 13 centavos por litro. É uma alta de 5,03%. No caso do diesel, é o 4º aumento no ano. Com isso, o combustível acumula um aumento de 34,1%. Eu sou Ananda Chama para o 18 horas. Olha, se depender do governo Wilson Lima, não haverá redução do ICMS incidente aí sobre os combustíveis, não. O ICMS cobrado sobre a gasolina, por exemplo, é de 25%. Vamos conferir na reportagem de Ananda Chama. Nós pedimos hoje uma manifestação do governo do Amazonas sobre os impostos que incidem no preço do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha. A resposta foi que o governo defende qualquer mudança nos impostos, abre aspas, deve ser amplamente discutida dentro de uma reforma tributária, sendo necessário reorganizar as receitas tributárias dos estados e estabelecer novas formas de incidência do ICMS, reequilibrando o alcance delas nos setores da economia considerados estratégicos, como o de combustíveis, por exemplo. Fecha aspas. O governo do Amazonas considera que a volatilidade nos preços dos combustíveis é o resultado da oscilação de preços do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio. De acordo com a nota, há necessidade que sejam criados outros mecanismos para que aumentos súbitos do petróleo não sejam repassados para a população e também não penalizem a receita dos estados, tendo em vista que a redução do ICMS representaria uma perda substantiva de recursos das unidades federativas. Essa é a posição do governo do Amazonas. O deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, pediu que o governador Wilson Lima retire o ICMS do diesel, da gasolina e do gás de cozinha por pelo menos 2 meses, como fez o presidente Jair Bolsonaro. O Amazonas é um dos estados com a maior alíquota de ICMS sobre os combustíveis, de aproximadamente 27%. Eu sou Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do Amazonas criou um comitê científico para enfrentar a Covid-19 um ano após o primeiro caso da doença no estado e depois de mais de 11 mil vidas perdidas. Bom, e uma das ações do comitê é avaliar a eficácia da vacina contra a Covid-19 no público já imunizado aqui no estado. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. A
pandemia da Covid-19 revelou a importância de diversas profissões. E não estamos falando apenas dos trabalhadores da saúde. Existe uma turma que dia e noite está se revezando em estudos e laboratórios para definir ações de como frear o coronavírus. São cientistas e pesquisadores. Foram eles que, em tempo recorde, criaram as vacinas contra a Covid-19 e são eles também que previram todas essas catástrofes que o coronavírus iria fazer. Mas no Brasil, a ciência tem sido ignorada há tempos. Não tem mais ministério próprio, foi incorporada a outros segmentos e no governo Bolsonaro recebeu tiro de misericórdia com cortes de bolsas de pesquisas, bloqueio de recursos e ataques a universidades e instituições de pesquisa. Aqui no Amazonas, depois de um ano da pandemia, que já matou 11.012 pessoas, o governo do estado anunciou ontem a criação de um comitê científico para auxiliar no enfrentamento da Covid-19. Ou seja, passamos pela primeira onda da doença no ano passado, com colapso nos hospitais e no sistema funerário, e pela segunda onda esse ano, com mortes por asfixia por falta de oxigênio, para se ter um comitê científico orientando a melhor forma de se lidar com a pandemia. O comitê vai ser comandado pelo pesquisador da Fundação de Medicina Tropical, o infectologista Bernardino Albuquerque. De acordo com ele, o trabalho vai ser em conjunto com pesquisadores de outras instituições. Nós estamos também trabalhando com o corpo de pesquisa a nível local e aí instituições como o Instituto de Medicina Tropical, a própria FVS, Fiocruz Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Estadual, eles compõem exatamente esse comitê. Cientistas de outros estados e da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, também compõem o comitê. A principal função da comissão será assessorar o governo e realizar estudos sobre a transmissibilidade e a letalidade da variante P1, predominante entre as cepas do novo coronavírus circulantes no Amazonas. De acordo com o governador Wilson Lima, os resultados obtidos pelo novo comitê vão orientar a tomada de decisões do governo do estado. Há uma necessidade de fazer um entendimento da doença, não só avaliando os números frios que são apresentados, mas na realidade, no que acontece no dia a dia e entendendo todo o ciclo, desde a assistência, a vacinação, as pessoas que são infectadas, o trabalho de campo tanto na capital no interior, para que a gente possa ter um diagnóstico, um estudo cada vez mais preciso sobre o comportamento dessa doença e de que maneira é que a nossa assistência em saúde, como é que a nossa comunicação e os entes envolvidos devem agir para poder orientar as pessoas. Para o diretor-presidente em exercício da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Costa, a avaliação dos pesquisadores vai dar mais credibilidade às ações do governo. A partir desse comitê, a gente tem buscado aí por meio de pesquisas, pesquisas aplicadas a responder à necessidade da vigilância. Lembrando que é um comitê independente externo, então, assim, isso é importante até do ponto de vista da crítica, tem as críticas construtivas, e se tratando de pesquisadores de expressão nacional, isso vai contribuir muito com a condução das ações de vigilância, prevenção e controle da Covid aqui no estado do Amazonas. O comitê científico também vai analisar os impactos da vacina contra a Covid-19 no Amazonas. Os trabalhos já começaram e 12 estudos estão em andamento. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bom, e ainda falando sobre a Covid-19, a gente sempre falou aqui, e todo o país, também ficou muito surpreso ao saber que em todo o estado do Amazonas só Manaus tem leitos de UTI. Pois então, essa situação começa a mudar e é uma boa notícia, porque Parintins começa a receber equipamentos para a instalação de leitos de UTI. Os materiais eram aguardados na cidade desde agosto do ano passado. Até hoje, nenhum município no interior do Amazonas tem uma unidade de UTI, não é? E a previsão é de que em 10 leitos de unidade de terapia intensiva sejam instalados no município, sendo que 6 para adultos e 4 neonatais. Segundo a prefeitura, o restante dos equipamentos devem chegar até o dia 19 de abril. Até esta terça-feira, mais de 270 pessoas morreram com Covid-19 em Parintins. E em todo o estado do Amazonas, o número de vidas perdidas já passa de 11 mil. 6h33, boa noite. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 96%. Agora 6 horas e 39 minutos. Boa noite. 18 horas. Economia. Olha, e com a pandemia, o Produto Interno Bruto, que é o PIB, do Brasil caiu 4,1% em 2020. A pior queda em 24 anos, segundo dados divulgados pelo IBGE. Essa queda interrompeu o crescimento de 3 anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%. No quarto trimestre, o PIB apresentou alta de 3,2% na comparação com o trimestre anterior, mas registrou queda de 1,1% em relação ao mesmo período de 2019. Carlão, com esse tombo histórico de 4,1% do PIB em 2020, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo e despencou para a 12ª colocação. Ele estava na 9ª colocação, segundo o levantamento da agência de classificação de risco Austin Harting. Em 2019, o Brasil ficou na 9ª posição. De acordo com o ranking, o Brasil foi superado em 2020 pelo Canadá, Coreia e Rússia. E ainda com base nas projeções do Fundo Monetário Internacional para o ano de 2021, a agência de classificação estima que o Brasil pode cair para a 14ª posição no ranking das maiores economias do mundo, sendo superado também pela Austrália e Espanha, considerando um cenário de alta de 3,3% do PIB brasileiro no ano e uma taxa de câmbio média de R$ 5,24 por dólar. Com 2 recessões em 5 anos, o Brasil fechou a década de 2011 a 2020 com o pior período para a economia em 120 anos. Olha, por ano, o crescimento médio do PIB foi de apenas 0,3%, segundo cálculos da Fundação Getúlio Vargas. É o menor desde 1901. Pois é, Carlão, mas segundo os especialistas, era esperado uns números piores e uma queda muito maior, o que só não aconteceu por causa do benefício do auxílio emergencial que o governo federal deu para as pessoas de baixa renda. E também é esperado uma situação um pouco melhor, mas tudo depende desse ano da vacinação, que a vacinação consiga aí aquecer de volta ao mercado, as pessoas consigam voltar a trabalhar. Traduzindo em miúdos, a queda do PIB significa um país mais pobre, com aumento de desemprego, queda na renda familiar, menos consumo, menos lucro, mais falências e concordatas, aumento da capacidade ociosa e queda do nível de investimento. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os números da violência no município de Tabatinga foram divulgados e trouxeram um dado alarmante. O aumento no número de assassinatos em relação ao ano passado. Só nos 2 primeiros meses do ano, pelo menos 15 homicídios foram registrados. O crescimento da violência na cidade tem causado medo à população e foi denunciado na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a sessão e traz os detalhes. Já são constantes as reclamações dos moradores do município de Tabatinga, no interior do estado. Eles reclamam da falta de fiscalização na fronteira entre o Brasil e a Colômbia e o aumento de crimes violentos na região. Pelo menos 15 assassinatos já foram registrados na cidade nos 2 primeiros meses deste ano. A situação foi criticada na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado pelo deputado estadual Cabo Maciel. O parlamentar fez um apelo às autoridades de segurança pública do estado para que possa intervir no município, enviando com urgência um reforço policial. Segundo o deputado, o clima de insegurança e medo tomou conta da população tabatinguense. No município de Tabatinga, nós estamos vivendo um momento de uma terra praticamente sem lei, onde o crime organizado tem avançado e tem ceifado a vida de homens e mulheres inocentes e que trabalham naquela cidade. Eu quero pedir encarecidamente ao governo do estado que possa intervir junto à secretaria, ao comando da polícia, para que encaminhe urgentemente reforço policial e viaturas e motocicletas, viaturas traçadas de 4 rodas, pela necessidade que o município passa, e também motos
fotos rápidas para ajudar no policiamento. Nós temos homens e mulheres que trabalham na segurança pública, nós temos vários policiais militares que foram infectados pelo vírus do Covid, estão em tratamento, redução de efetivo, e eu peço aqui encarecidamente esse apoio. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas nos respondeu, afirmando que já determinou um reforço nas ações de policiamento na cidade e que os crimes estão sendo investigados e que hoje mesmo as polícias civil e militar estão realizando buscas por alguns suspeitos dos homicídios na região. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bom, e ainda no interior do estado do Amazonas, a situação segue crítica no município de Boca do Acre por causa das cheias dos rios Acre e Purus que banham a cidade. Segundo a Defesa Civil do município, nesta quarta-feira, o nível dos rios está 60 centímetros acima da cota do transbordamento total. O número de pessoas afetadas pela cheia passa de 17.900, sendo que 15 mil apenas na zona urbana. Cerca de 90% da cidade foi afetada com a inundação. A prefeitura decretou o estado de calamidade pública e o sistema de abastecimento de água potável também foi comprometido. Hora 6h45, boa noite. 18 horas. Olha, o governador Wilson Lima continua blindado na Assembleia Legislativa. Apesar de mais de 10 processos pedindo o impeachment dele por corrupção e má gestão na saúde pública durante a pandemia, os processos não andam e o governador continua sem ser investigado e julgado pelos deputados estaduais. A gente pode até pensar que um dos motivos para que o processo não tenha seguimento é a relação política diferenciada, e vamos colocar assim, que a Assembleia mantém em relação ao governador. Não é por menos, tá? Agora mesmo, Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque, filho do deputado Belarmino Lins, o Belão, acaba de ser nomeado chefe da representação do governo do Amazonas em São Paulo, cargo que tem status e salários de secretário de Estado. Karine, Belão é um dos mais ferrenhos defensores do governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. No ano passado, foi um dos deputados que votou contra o impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida por crime de responsabilidade em processo movido pelo presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana. 18 horas. Olha, com a pandemia, aumentaram os crimes de violência contra crianças e adolescentes aqui em Manaus. Pelo menos 145 prisões relacionadas a esse tipo de crime foram realizadas ao longo do ano de 2020. Bom, só pra gente ter uma ideia, mais de 130 suspeitos de abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes foram presos. Isso tudo em apenas 2 meses. Os especialistas afirmam que na maioria das vezes o agressor está dentro de casa, por isso que o alerta é muito grande para todos nós, tá? A repórter Nathalie Moraes, ela preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos conferir agora. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente efetuou 145 prisões ao longo do ano passado por crimes que tiveram menores de idade como vítimas. 98 foram flagrantes e 47 se deram através de mandados de prisão expedidos pela Justiça a partir de investigações de crimes contra o público infanto-juvenil. Além disso, mais 554 inquéritos policiais e 351 termos circunstanciados de ocorrência foram remetidos à Justiça no ano passado. Segundo a delegada titular da DEPCA, Joyce Coelho, em 2020, só pelo Disque 100, a DEPCA recebeu 1.243 denúncias de crime, tendo como vítimas crianças e adolescentes. Muitas das vezes, esse tipo de crime é cometido por pessoas próximas a essas crianças. Porque conflitos familiares são bem difíceis, os crimes sexuais também, 70% dos crimes sexuais que a gente atende são cometidos por pessoas próximas das vítimas, e isso dificulta a chegada dessa notícia, porque a criança e o adolescente muitas vezes ela precisa, contar para alguém fora desse ciclo familiar para que essa notícia chegue até a autoridade competente. Qualquer ato de violência deve ser denunciado. As denúncias podem ser realizadas através do 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, ou através do site do órgão, ssp.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, a pandemia continua a arruinar famílias. Um exemplo é a história do casal José Maria Guedes da Costa, de 61 anos, e Maria Nésila dos Santos Costa, de 56 anos. Os dois morreram hoje aqui em Manaus depois de lutar contra a Covid-19. Pois é, Carlão, o detalhe é que um não sabia do estado do outro, até porque estavam em hospitais diferentes, mas morreram quase ao mesmo tempo. A diferença de horário entre as mortes foi de apenas 1 hora. Eles deixam 2 filhos, já maiores de idade, e o marido era servidor da Fundação Hospital Alfredo da Mata. Ok, infelizmente, né, Karime, durante quase 1 ano de pandemia, vimos aí realmente bastante histórias tristes, entre elas as que acontecem com casais mais idosos, situações que sempre emocionam a todos. Ficamos aqui respeitando, fica o nosso respeito por todas essas famílias aí que de uma maneira ou de outra têm uma vítima, né, Karime? As famílias que foram vítimas da pandemia, né, Carlão? 6h54. 18 horas. E um dia depois do país registrar um novo recorde de mortes diárias causadas pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que a imprensa está criando pânico. Karime, o presidente declarou o seguinte, abre aspas, criaram pânico, né? O problema está aí. Lamentamos, mas você não pode entrar em pânico, que nem a política do fique em casa. O pessoal vai morrer de fome, de depressão, fecha aspas, disse o presidente. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h55 em Manaus. Vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. O Amazonas voltou a registrar hoje diminuição no número de infectados pela Covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Na terça-feira, dia 2, o boletim da Fundação trouxe o registro de 1.576 infectados pelo novo coronavírus. Hoje, quarta-feira, os números caíram para 883 casos a menos. Não, perdão. Tá escrito tudo junto aqui. Nesta quarta-feira, os números caíram para 883 novos casos registrados nesta quarta-feira, ou seja, 693 casos a menos. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 75 mortes por Covid-19, 122 ocorridas ontem e 53 em dias anteriores, elevando o total de mortes aqui no estado para 11.087. E no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde, o país soma hoje 10.646.926 o total de casos registrados de Covid-19, com 257.361 mortes. O país soma o total de 9.506.251 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora são 6h57. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas e todos que aqui moram precisam muito e urgentemente da BR-319. Isso é ponto pacífico. Mas não podemos desviar a culpa pela péssima situação que se encontra atualmente essa estrada BR-319. Só depende do governo federal cumprir as regras para licenciar a obra de recuperação. Depende do DENIT e do IBAMA, que não fazem o seu papel há anos com relação à BR-319. A análise do licenciamento ambiental já tem quase 20 anos e revela a incapacidade do Estado brasileiro de planejar e cumprir as regras que ele mesmo criou. O DENIT se mostra incapaz de respeitar regras de direito ambiental cobradas pelo IBAMA para o licenciamento da estrada. É obrigação dos órgãos de controle fazer cumprir a lei. Como disse o procurador do Ministério Público Federal, Rafael Rocha, o governo brasileiro sabe que não pode recuperar a estrada sem licenciamento ambiental e mesmo assim decidiu pagar para ver e lançou um edital sem a viabilidade jurídica e frustrou mais uma vez a expectativa das pessoas que acreditaram que a pavimentação começaria em breve.
a história se repete, mas é preciso dar a César o que é de César e responsabilizar os responsáveis. 18 horas. 6 horas e 58 minutos em Manaus, ainda temos a saideira, Karine. Vamos finalizar, só confirmando que a gente começou o programa falando que o governo federal anunciou nesta quarta-feira a compra de 2 imunizantes diferentes, as vacinas da Pfizer e a da Johnson & Johnson. Pois é, agora nós temos os números, tá? De acordo com o governo, com a Pfizer, a compra deve ser de 100 milhões de doses. O Ministério negocia também com a Janssen, que é o laboratório da vacina da Johnson & Johnson. A proposta da farmacêutica é fornecer 38 milhões de vacinas de dose única. Esse é o diferencial dessa vacina da Johnson & Johnson, e é tranquilo. Lembrando também que o governo federal está negociando com uma outra, a aquisição de outras vacinas da Sputnik com a Rússia. E essa previsão é que já chegue agora em março, pelo menos 400 mil doses. 6h59, Karine, boa noite. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Tá ótimo, então. Muito obrigada pela companhia. Um beijo. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã é quinta-feira e a partir das 6 horas nós voltamos com você para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Boa noite e até lá. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.